Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui nesta terça-feira, reunidos em nome de Jesus. E vamos rogar a este mestre querido, amado por nós, que possa nos proteger, nos orientar, nos intuir, nos fortalecer e que nós possamos, em sintonia com o mestre, conseguirmos este aprendizado, aprendendo mais sobre as lições que ele ensinou, que possamos conseguir vencer as adversidades do caminho, nos sentirmos plenos de luz e proteção. Então, nós vamos, neste momento, dar início ao nosso estudo da noite de hoje, mantendo a conexão com o nosso querido Jesus, rogando a Ele que abençoe a cada um de nós que estamos aqui e que abençoe também os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, todos aqueles que hoje estão passando por um momento mais difícil, aqueles que necessitam das nossas orações, aqueles que partiram para a pátria espiritual, que todos nós possamos ser abençoados. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat para ver quem já está ao vivo conosco. Dona Vera, querida, boa noite, seja bem-vinda. Nídia, boa noite. Norminha, Dona Ivani, Dona Solange, boa noite. Lúcia, Suzana, Dona Mariângela, David, boa noite para vocês. Seu Paulo, Osamira e Célia, boa noite, sejam bem-vindos. E sejam bem-vindos também vocês que não colocaram mensagem no chat, mas que estão participando também. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos lá, então. Hoje nós vamos estudar este livro, Alma e Coração. É a lição 16 deste livro. O título do capítulo é Efeito do Perdão, autoria espiritual de Emmanuel. Vamos lá ver o que Emmanuel nos diz. Dentre os ângulos do perdão, um existe dos mais importantes, que nos cabe salientar. Os resultados dele sobre nós mesmos, quando temos a felicidade de desculpar. Muito frequentemente, interpretamos o perdão como sendo um simples ato de virtude e generosidade em favor do ofensor, que passaria a contar com a absoluta magnanimidade da vítima. Acontece, porém, que a vítima nem sempre conhece até que ponto se beneficiará o agressor da liberdade que lhe flui do comportamento, porquanto não nos é dado penetrar no íntimo mais profundo uns dos outros, e, por outro lado, determina a bondade se relegue ao esquecimento os detritos do mal. Urge perceber, no entanto, que quando conseguimos desculpar o erro ou a provocação de alguém contra nós, exoneramos o mal de qualquer compromisso para conosco, ao mesmo tempo que nos desvencilhamos de todos os laços suscetíveis de apresar-nos a ele. Pondera semelhante realidade e não te admitas carregando os explosivos do ódio ou os venenos da mágoa que destroem a existência e corroem as forças orgânicas, arremessando as criaturas para a vala da enfermidade ou da morte sem razão de ser. Efetivamente, conhecerás muitas vezes a intromissão do mal em teu caminho. Mormente, se te consagras com diligência e decisão à seara do bem, mas não te permitas a leviandade de acolhê-lo e transportá-lo contigo, à maneira de lâmina enterrada por ti mesmo dentro do próprio coração. Ante ofensas quaisquer, defende-te, pacifica-te e restaura-te, perdoando sempre. Nas trilhas da vida, somos nós próprios
quem acolhe em primeiro lugar e mais intensivamente os resultados da intolerância, quando nos entrincheiramos na dureza da alma. Sem dúvida, é impossível saber quando venhamos a articular o perdão em favor dos outros, se ele foi corretamente aceito ou se produziu as vantagens que esperávamos. Entretanto, sempre que esquecemos o mal que se nos faça, podemos reconhecer de pronto os efeitos benéficos do perdão conosco, em forma de equilíbrio e de paz agindo em nós. Essa lição é muito interessante, né? Porque Emmanuel coloca aqui bem no início o seguinte, que nós não imaginamos o quanto de bons resultados temos em nós quando nós conseguimos perdoar os erros ou as ofensas de alguém. E por que será que é tão difícil para nós perdoarmos? Por que será que o perdão, às vezes, parece uma coisa utópica, que a gente até duvida, né? Você foi ofendido por alguém, você fala, não, até já esqueci, já perdoei, nem lembro mais. Como assim? Né? Porque, às vezes, até o ato de perdoar é mal visto como e confundido como um sinal de humilhação, de fraqueza. E será que a dificuldade de perdoar é realmente devido à dor que estamos sentindo? Ou será que é devido ao orgulho acionado nos nossos corações diante das ofensas dos outros? Eu acredito que pode ser uma mistura de dor e orgulho, mas inúmeras vezes o orgulho é muito maior do que a dor. É como se eu achasse um desrespeito, um absurdo, o outro errar diante de mim, o outro errar em relação a mim. E aí Emmanuel coloca uma coisa muito importante, que perdoar me traz, né, um bem-estar. E aí o perdão aqui, que Emmanuel está falando, não é um ato que pertence a divindades ou a pessoas perfeitas, não. É um ato de paz que nós devemos procurar. Porque inúmeras vezes a paz não habita o nosso coração, porque falta o perdão e porque estamos recheados de mágoas. E muitas das leituras que nós fazemos se deve aos nossos complexos de inferioridade. Muitas vezes se deve aos nossos traumas. Muitas vezes ao nosso desequilíbrio, né? Tanto que às vezes nós podemos estar com uma amiga e alguém falar de forma ríspida e nós acharmos um absurdo e a pessoa não se tocar tanto, né? Porque ela entende que o outro está num momento de desequilíbrio. Então, às vezes, a leitura da ofensa feita por uma alma em desequilíbrio, carente, né? Ou até mesmo doente, é muito mais intensa do que uma pessoa que se trabalha, do que uma pessoa que trabalha o perdão, que trabalha o equilíbrio, que trabalha o orgulho, a vaidade, o preconceito, não é mesmo? Então, quando nós estamos no momento de uma boa autoestima, quando nós estamos em um momento de paz, as ofensas minimizam, né? As ofensas perdem a sua força. Porque inúmeras vezes nós estamos também muito ofendidos, porque nós também estamos muito doentes. E às vezes o que o outro nos fala é um reflexo do que nós precisamos de ouvir. Mas inúmeras vezes a gente escolhe o caminho da ofensa, ao invés do caminho do autotrabalho, do autoconhecimento. Correto? Bom, então olha só, eu separei aqui para nós uma historinha para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou querendo dizer com isso. Aliás, é mais de uma historinha, né? A gente precisa de ver e tentar enxergar
o perdão como um ato de humildade e não como um ato de humilhação. Porque se eu achar que sair daquele sentimento de ofensa é humilhação, eu não vou conseguir perdoar. É interessante isso, né? Só para vocês terem uma noção dessa historinha. 2 monges estavam andando a pé e tinham que atravessar um riacho para ir do outro lado da margem. Ali não havia uma ponte. Mas quando eles já iam atravessar aquele riacho, assim, muitas regiões acontecem, né? Procura-se o lado mais raso e atravessa a pé aquele riacho para chegar do outro lado. Quando eles iam fazer a travessia desse riacho, uma mulher não dava conta de atravessar. E a mulher pediu, por favor, implorou que eles a carregassem nos ombros, porque ela não conseguiria atravessar aquele riacho pela idade, e ela precisava de resolver um problema do outro lado que não poderia ser adiado, né? Aí o monge falou: não, isso é um absurdo. Não é permitido que a gente entre em contato corporal com uma mulher, é proibido a gente entrar em contato. E o outro falou: eu a carrego, eu vou te ajudar. E aí ele colocou a mulher sentada no seu ombro e foi com ela, e o outro emburrado do lado, atravessando o riacho. Quando chegou do outro lado, a mulher desceu, agradeceu e eles continuaram caminhando. O monge que não ajudou ficava assim: mas é um absurdo o que você fez. Você agora está aí, você carregou essa mulher, e foi um tempo, 1 hora, 2 horas, e falava. Aí o monge que carregou falou: para, eu ajudei uma pessoa. Não devia de ter o contato, sim, posso ter errado. Mas eu peguei aquela mulher, atravessei, deixei ela do outro lado, ali acabou a minha história. Quem está carregando essa mulher nas costas agora é você, faz mais de 2 horas. Porque você está com ela aqui presente, você não deixa ela seguir a viagem dela. Você está com ela em energia aqui, atrapalhando a nossa viagem. Deixe que ela siga a viagem dela e deixe que nós sigamos sem ela presente. E o outro refletiu. O que significa isso? Um realmente fez uma atitude, acabou ali, né? O outro remoía, magoava e tirou a paz da caminhada, da viagem a pé desses monges e já estava atrapalhando com uma energia porque ele não conseguia perdoar. Mas ficava ali cutucando o outro monge que agiu. Então, essa atitude desse monge reclamador, ele ficava remoendo e aquilo atrapalhou tudo, tirou a paz deles. E ele entrou num processo de raiva, né? E sendo que nem isso era permitido. Então, todo o desequilíbrio dele foi muito maior, muito pior do que o do amigo que havia deixado a mulher lá do outro lado da margem, né? Então é interessante essa história, eu acho muito interessante porque assim mostra exatamente a dificuldade, né? Que a gente tem às vezes de deixar o passado no passado e a gente fica trazendo, né? Eu lembro que uma vez eu conversando com uma amiga que estava já namorando uma pessoa que havia sido separada e a primeira esposa era muito desequilibrada. Então, ela sempre dava a sua marca para atrapalhar a harmonia, a paz do casal. Chegou um momento que eu falei, ela falava tanto nessa esposa, né, e pensava tanto nessa esposa que eu falei: você está dormindo com essa mulher no meio de vocês. Você está sentando na mesa com lugar para ela. Porque você fala o tempo todo dela. Então você traz a energia dela para cá e você não consegue se desvencilhar dessa energia e perdoar. Porque ela era desequilibrada, eles já nem estão mais casados. E você se sente ofendida por questões dela quando ela era casada com ele.
Então, por que que nós temos essa mania de carregar esses fardos nos nossos ombros, que muitas vezes já estão cansados das adversidades e precisa que a gente tenha uma força muito grande para resolver os problemas urgentes ali que são nossos? Não é verdade? E aí tem uma história interessante de um casal, né? Em 29 de agosto de 97, um casal perdeu um filho para um sequestro. E esse sequestro não acabou bem. O filho foi assassinado. Então, eles ficaram naquela angústia durante 11 horas até que souberam que o filho já não tinha mais vida. Então, depois dessa tragédia, a mãe do menino, ela criou um abaixo-assinado para que as pessoas que sequestrassem, né, e que fosse considerado crime hediondo e que teriam prisão perpétua, porque aqui nós não temos pena de morte, ela queria prisão perpétua. Então, com essa atitude de passar o abaixo-assinado, várias mães que tiveram seus filhos também assassinados procuraram por ela e contaram a sua história. E ela percebeu que na vida daquelas pessoas não havia uma dor maior do que perder um filho, e principalmente perder um filho de uma forma trágica, né? Não era uma questão assim, ele adoeceu, Deus o chamou. Não, era uma questão que seu filho está ali e era levado, né, por outras pessoas com o coração repleto de maldade, de ódio, de vingança, da convivência deles, né? Então, assim começou a história espiritual dessa mãe. Ela percebeu que ela precisava de trabalhar o sentimento dela e dessas mães para que elas tentassem resgatar uma paz mínima para viverem. Então, começou um trabalho com o seguinte nome: Mães Sábias na Terra, Filhos Felizes no Céu. E era feito por encontros em que as pessoas tinham oportunidade de falar e de trabalhar. Olha que título interessante: Mães Sábias na Terra, Filhos Felizes no Céu. Então, essas mães passavam por um treinamento, ela também, como a mãe que havia perdido seu filho, por vários treinamentos ali, para trabalhar o sentimento de dor, de mágoa e de ódio dentro dos corações de todos esses pais e mães sofridos. Foi muito demorado. Foram anos de trabalho, mas ela conseguiu. Não foi um ato de divindade, eu sou perfeita, estou perdoando, não. Ela precisava de ter paz e de ter saúde, porque ela percebeu que muitas das mães criaram doenças complicadas, muitas adoeceram seus corpos, adoeceram suas mentes, né? Entraram em estados de depressão, de doenças autoimunes, de doenças graves, chegaram a morrer, né? Através da tristeza e da mágoa e da dificuldade de perdoar. Então, essa mulher, não, ela foi trabalhando, e ela tem, inclusive, uma ONG para trabalhar a realidade dessas pessoas que passam por isso, né? Então, ela e o marido conseguiram, de alguma forma, perdoar os assassinos do seu filho. E o perdão era não ficar vinculado ao ódio, não é esquecimento, mas perdoar no sentido de deixar aqueles assassinos seguirem a vida deles sem que elas desejassem o mal deles, né? Mas pedindo que eles encontrassem uma luz no caminho. E foram anos e anos de trabalho. E olha que coisa mais interessante. Essa mãe, ela não podia engravidar, né? E ela não podia mais engravidar, né? E aí, quando ela conseguiu
trabalhar esse ódio, esse rancor, que ela sentiu paz, ela relata que aconteceu um milagre, porque ela, de uma forma natural, engravidou. E daí, a pouco tempo, deu à luz a uma menina. Quando seu coração estava sem as trevas, daquelas correntes que amarravam no início, de desejar o mal para o outro, de não perdoar, então ela foi se trabalhando emocionalmente, fazendo os trabalhos assistenciais, cuidando dessa ONG, né? Trabalhando, né, em processos, todos os sentimentos que via, se vinculando a essa religiosidade, mudando a sua forma, ressignificando a sua vida, ressignificando aquele episódio do que havia acontecido, ela conseguiu ter paz. Ela já não trazia aquele dia de agosto fatídico para o seu jantar, para o seu sono, para a sua vida do dia a dia. Aquele dia foi pertencendo a um passado, que não ficou aqueles fios ligando o seu coração à sua mente no desequilíbrio. Ela conseguiu seguir em frente, no equilíbrio mínimo pedido, né? Pelo seu próprio organismo, pela sua mente. Quando ela conseguiu isso, ela engravidou. E depois teve uma menina linda para poder alegrar os seus dias. Então, são duas histórias diferentes, muito interessantes. Existe uma terceira história de uma pessoa que foi abusada, né, na infância. E aí, ela percebeu que aquilo fez um mal danado para ela e atrapalhou toda a vida dela, porque ela tinha muito ódio no coração. Até que ela precisou de saber e de procurar, já adulta, já com mais de 50 anos, ela percebeu que ela precisaria perdoar aquela pessoa porque ela não tinha paz. Ela precisaria de entender o que aconteceu. Ela foi atrás de saber da história de vida desse algoz, que era um vizinho dela. E ela procurou se informar exatamente o que havia, como que tinha sido a vida dessa pessoa. Quando ela descobriu a infância, a vida desse outro, ela, não é que ela aceitou, mas ela entendeu por que ele se tornara aquela pessoa tão odiosa. E ela pensou, eu espero dele alguma coisa? Não. Ele não está com condições de me dar nada. Eu preciso me desvincular dessa energia. Deixa ele seguir a vida dele. Ele não vai ter mais a força de me dominar ou dominar a minha vida e as minhas atitudes. E ela deixou ele seguir. Com essa atitude, ela conseguiu, inclusive, ficar em paz e passar pelo processo de cura de um câncer vaginal. Talvez ela não conseguisse se ela não tivesse se liberado dessa energia. Nós sabemos que nós temos acompanhantes espirituais e diante daqueles que nós ficamos conectados, pode haver um prejuízo no nosso perispírito, no nosso campo mental, no nosso corpo físico. Porque o amor, ele une, mas o ódio algema. Então, essas histórias mostram que, quando eu vivencio uma história, sofro, né? Como Emmanuel fala aqui, quando alguém te ofender, olha o que ele fala. Defenda-te. Sim, a gente se defende, a gente tenta perceber que história que é essa, mas aí a gente precisa de se pacificar. Então, o perdão é um ato de paz para quem está perdoando. E aí, se você consegue se pacificar, você precisa de restaurar tudo aquilo que estava em buracos na sua alma. Porque você se defende, você se pacifica, deixa o outro ir e segue a sua jornada sem carregar o outro nas costas, né? Sem colocar ele na sua vida o tempo todo. Porque quando você se pacifica, você ressignifica a sua vida.
Então foi o que aconteceu com esse casal. Qual que era o ressignificado? Agora eles tinham um motivo maravilhoso que surgiu na vida deles. Então, o objetivo de vida não era se vingar do assassino do filho, era ter equilíbrio e saúde para serem presentes na vida da filha que nascia. Olha que coisa importante. Aquele monge que ajudou a mulher, ele ressignificou, deixou a mulher, agora eu vou me dedicar à minha caminhada. O outro que ficou preso no erro do monte, ficou preso ao acontecimento, não conseguiu seguir adiante. Quantos de nós não conseguimos seguir adiante porque nós não conseguimos nos libertar das amarras que nos aprendem? E mais uma vez eu volto. Nós nem teríamos motivos para perdoar se nós estivéssemos mais bem de saúde física, mental e espiritual. Porque se eu estou com uma boa autoestima no caminho do autoconhecimento, se eu estou fortalecida espiritualmente, e se eu invisto, né, nas minhas relações com as pessoas, eu vou ter poucos motivos para perdoar. Porque eu não vou ter o que perdoar, porque não vou me sentir ofendida. Quanto mais ofendida eu me sinto com as mínimas coisas que me cercam, maior está sendo o desequilíbrio dentro de mim. Então, por isso que Emmanuel fala, pacifica-te, defende-te do mal, pacifica-te, restaura-te. Isso a gente consegue quando a gente perdoa. Não é uma atitude de, eu não sou tão superior assim para dar conta de perdoar. Não, é uma atitude de querer, como a mãe desse filho que foi assassinado, o filho único assassinado. Então, o que acontece? Ela queria, né, ter paz, e ela precisava de fazer tudo para conseguir essa paz. Por isso que ela se trabalhou durante anos. E uma das formas que ela percebeu que ela conseguiria trabalhar era ajudando pessoas na situação como ela, né? Porque ela sabia que se ela voltasse a ser feliz, o filho dela seria feliz no céu. Agora, se ela ficasse amargurada, criando doenças, morrendo a cada dia, se recusando a viver a vida que ela tinha para viver, o filho ia estar infeliz e triste no céu, né? Então, mães sábias na terra, sabendo recomeçar, filhos felizes no céu, né? Então, que nós possamos buscar essa ação de paz e refletirmos sempre isso que eu estou falando desde o início. Por que está difícil perdoar? Realmente é dor? Ou é a maior parte é orgulho? E o perdão não é um ato de perfeição ou de divindade, é um ato de paz. É uma escolha. Eu escolho perdoar ou não. Eu escolho aprender a perdoar ou não. Essa é a mensagem de hoje. Que nós possamos ter sabedoria e força para os muitos perdões que virão por essa estrada nossa e para os perdões que nós precisamos dar em relação ao nosso passado, né? Que nós possamos ressignificar a nossa vida, tentando viver na paz, no amor, na harmonia, e não na vingança, na raiva, na mágoa e na culpa por desejar o mal. Pensemos nisso. Vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, nós te agradecemos por colocar no nosso caminho tantas almas nobres como a de Emmanuel, de Chico, trazendo esses conteúdos difíceis de serem aprendidos, mas que nós precisamos ter consciência. Nós, Jesus, te agradecemos pela lição da sua vida que nos ensinou a perdoar. Mesmo pregado na cruz, o Senhor te falou: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor nos perdoou naquele momento pela nossa ignorância, pela nossa violência, pela nossa falta de amor no coração.
Então, que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir diante das suas ações, das suas palavras, Jesus querido. Abençoe-nos hoje e sempre. E como pedintes que somos, te rogamos que abençoe a todas as pessoas que nesse momento encontram-se com o coração repleto de mágoas, de ódios, de dificuldades de perdoar. Pedimos que possa nos fortalecer para que a gente consiga ir nessa estrada do perdão, sabendo que não é o trabalho de um minuto ou de um dia, mas é o trabalho de uma vida. Que nós possamos aprender a perdoar o próximo e a nos perdoar por tudo o que fizemos, por tudo o que falamos contrário às tuas leis, Senhor. Jesus querido, abençoe a todos nós, abençoe-nos com saúde, paz e harmonia, e que o Senhor possa estar em nossas vidas sempre, como esteve há séculos atrás, como está hoje, como estará nas próximas vidas. Vamos finalizando, aceitando esses bálsamos de luz e de amor que saem de suas mãos, Jesus, para penetrar a todos nós e nos deixar com essa sensação de amor, de paz, de felicidade. Que assim seja. Obrigada, Mestre. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Mãe Santíssima. Meus amigos, muito obrigada pela participação de todos vocês. Que essa lição possa calar fundo no nosso coração e que a gente possa ir ressignificando e começando o caminho da paz através do perdão. Que cada dia possamos fazer um pouquinho, que em breve já teremos feito muito, né? E começando nesta vida, com certeza continuaremos na próxima ainda, né? Eu lembro a vocês o seguinte, nós teremos na quarta, amanhã, dia 11, o nosso estudo de oração mais cedo. Ele acontecerá às 19h30, certo? Eu vou colocar o link aqui, porque uma vez ao ano eu faço uma palestra no Centro Espírita Paulo de Tarso, de Conceição da Feira, na Bahia. Um centro muito bonito, especial, e que acolhe inúmeros irmãos. Então, amanhã nós estaremos às 19h30 via YouTube nesta palestra, ok? Aguardo vocês amanhã. Coloquem o nominho de vocês no chat que eu vou estar lá vendo com muita alegria. Amanhã, estudo e oração, 19h30. Eu vou colocar o link aqui no nosso estudo e oração para vocês clicarem, tá bom? Tenham uma excelente noite, uma quarta-feira maravilhosa. Nos encontramos amanhã, 19h30, no novo link publicado por mim, tá bom? Uma boa noite, até amanhã, amigos.